A segunda questão, gente, é uma questão de geometria plana. O aluno, né, de um modo geral, ele fica bastante preocupado quando se trata do tema geometria, até pelo volume de informações e propriedades que esse tema possui, né? Agora, analisando assim, como eu tenho dito aqui, as últimas provas, você percebe que os temas de geometria que têm sido frequentes na prova é a parte de semelhança, tá certo? Semelhança de triângulos, mais particularmente, e a parte de áreas. Então, como eu disse, nesse início de reta final, tá certo? Seria legal que você que já estudou e também quem não estudou ainda, dá uma olhada com mais calma nessa parte, na parte de semelhança e áreas. Por exemplo, essa questão aí que nós colocamos é uma questão que envolve a parte de semelhança, né? Então, vamos acompanhar o enunciado, vou dar uma lida, é uma questão rapidinha, mas que exige do aluno, como eu falei antes, não muito conhecimento técnico, tá? Claro, a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento técnico da matéria, mas exige mais capacidade de interpretação, de raciocínio, do que o conhecimento propriamente de teoria. Então diz o seguinte a questão: uma folha retangular de cartolina foi cortada ao longo de sua diagonal. Num dos pedaços restantes, na forma de um triângulo retângulo, foram feitos 2 cortes paralelos aos lados menores. Pelos meios desses lados, aí diz, ao final sobrou um retângulo de perímetro 129 centímetros. O desenho abaixo indica a sequência de cortes. Então veja aí, na parte de baixo aí do seu monitor aparece primeiro um retângulo, cujas dimensões você não conhece, tá certo? Esse retângulo ele foi cortado ao meio através de uma diagonal e foi transformado nesse triângulo, que é essa figura que está aí no meio da tela, lá embaixo. E esse triângulo, por sua vez, ele foi cortado de 2 maneiras, né? Foi cortado na horizontal pelos seus pontos médios, tá certo? E foi cortado na vertical também pelos seus pontos médios, originando esse último retângulo pequenininho. A questão diz que esse retângulo pequenininho tem perímetro. O perímetro, lembrando para o aluno, é a soma dos comprimentos dos lados, 129 centímetros. Aí vamos ver a pergunta. Em centímetros, qual era o perímetro da folha antes do corte? Veja bem, essa é a típica questão do vestibular moderno. É uma questão rápida, tá certo? Como eu falei antes, não exige conhecimentos profundos da teoria, mas exige que o aluno saiba o mínimo, né, sobre aquele tema. Então veja bem o que foi que nós fizemos. Pegamos o retângulo grande, dividimos o retângulo grande ao meio, ficamos com esse triângulo retângulo aí no meio, né? Nesse triângulo retângulo, nós cortamos esse triângulo usando 2 segmentos. Um segmento horizontal, que esse segmento une os pontos médios, tá certo? E um segmento vertical, que também une os pontos médios. Aí, agora vem uma propriedade da teoria. Qual é a propriedade? Toda vez que você tem um triângulo e você une os pontos médios de 2 lados desse triângulo, o segmento que une esses pontos médios, ele é metade do lado que é paralelo a esse segmento. Por exemplo, o lado inferior desse triângulo aí é o mesmo lado do retângulo. Aquele segmento horizontal que você está vendo aí na sua tela, ele vai ter justamente a metade do comprimento da base do triângulo, certo? E perceba que esse comprimento, gente, esse comprimento horizontal vai ser justamente o lado do último retângulo, certo? O segmento vertical, que eu liguei ali os pontos médios do triângulo, ele também vai ser a metade desse lado que está na vertical, certo? Então, qual é a propriedade? O que é que está sendo exigido do aluno? Está sendo exigido do aluno é o seguinte: se você tem um triângulo e você une os pontos médios de 2 lados, o tamanho desse segmento, tá certo? É a metade do tamanho do lado do triângulo paralelo a esse segmento que eu tracei. Ó, a solução é o seguinte: o retângulo que sobra, após os cortes, tem lados iguais às metades dos lados da cartolina original. Aquele retângulo pequenininho, tá certo? Cada lado dele, gente, é a metade do lado do retângulo original. Por quê? Porque é justamente a metade do lado do triângulo que foi originado. Aí diz assim, cujo perímetro, então, é o dobro do perímetro desse retângulo. Logo, o perímetro da cartolina antes do corte é 129 vezes 2, 258. Então veja, gente, essa questão, como eu disse, é uma questão rápida, tá certo? Mas exige do aluno, exige que o aluno conheça essa propriedade. Quando você liga dois pontos médios dos lados do triângulo, o segmento que liga esses pontos, ele é a metade
do lado do triângulo paralelo a esse segmento. Então, como você tem, na figura original, você tinha um triângulo, traçou o segmento ligando 2 pontos médios na horizontal, ligando 2 pontos médios na vertical, o perímetro do retângulo final, tá certo? Ele vai ser justamente a metade do perímetro do retângulo inicial. Por isso a resposta passa a ser 258, tá certo? Então, uma questãozinha aí que é rápida, né? Não é uma questão trivial, porque exige que o aluno tenha uma dose de imaginação, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, não é uma questão técnica. Você não precisa conhecer profundamente a teoria para fazer. Tranquilo? É isso aí, João. Vamos lá, a nossa terceira questão. Antes, Carlos, você sempre muito brilhante nessas suas questões. E não só o conhecimento, mas também a habilidade dessas questões, não é?